Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo Super Saudável, que é democratizar e levar informação de qualidade sobre saúde. Muito obrigado aos nossos parceiros Super Saudável Shopping e também a Glicoleve Clube. Super Saudável Shopping, você vai navegar, você vai colocar tudo lá, tem tudo para você e para sua saúde, seja o que for. Realmente é para você perder um tempinho lá. Também tem o Glicoleve Clube, que você já sabe, né, que tem muitas vantagens para você. Então você tá lá, é só clicar e conhecer certinho. Vamos começar o nosso papo super saudável para você já ir incentivando o pessoal a se inscrever, colocando o like e também compartilhando todos os nossos recortes. Hoje, ela vai quebrar paradigmas aqui. Você, com certeza, em algum momento da vida já foi corrigido de forma na postura ou imaginou fazer uma ginástica laboral, mas não é só isso. Temos aqui uma fisioterapeuta, que é a Rosane de Souza Pinafraga. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Isabelle. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você. Eu acho muito legal que a gente tenha uma noção sobre fisioterapia. A minha geração teve um boom, né, dos fisioterapeutas, que foram começando a entender a importância de se ter uma terapia do próprio corpo, entendimento de tudo. Médico, não, a diferença é clara, mas mais do que isso, a gente entendeu de forma muito dura, né? Até então era pilates, era correção de postura, eram dores, eram terapias depois de ortopedista, mas a importância da fisioterapia dentro de várias doenças com a pandemia, sim, que ela foi uma classe fundamental durante ali a área da recuperação das pessoas, dos pacientes mais graves. E eu gostaria que você trouxesse pra gente um pouco resumido do seu currículo. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Eu sou fisioterapeuta há 22 anos e eu trabalho há 22 anos na área da fisioterapia em oncologia, principalmente em mastologia oncológica e também na parte de edemas e linfedemas e pós-cirúrgicos de forma geral. Gente, é uma especialização. Como funciona? Se forma, faz a fisioterapia e assim como na medicina você tem a residência, tem, né, a escolha da especialidade. Fisioterapia também pode fazer isso? Também tem várias especialidades. E aí eu fiz a pós-graduação em fisioterapia em oncologia. Aí eu fiz em São Paulo, na FACIS, durante 1 ano. Então foi 1 ano em todas as áreas da oncologia. Mas hoje a que eu mais atendo é a parte da mastologia em oncologia. Só pra gente falar, né, claro que todo mundo, hoje essa palavra é muito falada, né? Apesar de ser uma palavra que pesa bastante, né? E lida com dores profundas, de notícias difíceis, mas de um tratamento também, mas também da importância de se levar essa fala e quebrar paradigmas. Oncologia é tratamento do câncer, né? Sim. Qual é o papel da fisioterapia num tratamento de câncer? No tratamento do câncer, a fisioterapia ela atua de diversas formas. Antes achava-se muito assim, paciente conhecia um pouco da fisioterapia, assim, fez uma lesão, foi ao fisioterapeuta. Mas hoje já, como na oncologia, eles têm uma premissa de já trabalhar precocemente. Então, na oncologia, a gente já pode trabalhar na fisioterapia na fase precoce. Por exemplo, na verdade, quando tem o diagnóstico oncológico, a fisioterapia, antes mesmo da cirurgia acontecer, a fisioterapia já pode atuar, porque, por exemplo, um paciente com uma mastectomia faz uma cirurgia de mama, mas se ela já tiver alguma lesão em ombro, alguma alteração funcional, a gente já pode avaliar antes, porque na cirurgia, o tratamento pós-cirúrgico pode ser numa radioterapia, que vai precisar de posicionar bem o braço, então já tem que estar organizado com relação a isso para que consiga seguir com o tratamento oncológico. Eu nunca imaginei, até mesmo o posicionamento durante o tratamento, porque você passa horas, por exemplo, muitas vezes, fazendo um tratamento de rádio, de químio, até isso justamente para ajudar o paciente na qualidade de vida, e não só isso, né? Isso. A você ter uma chance de cura, uma chance de sobrevida, de qualidade de vida, né? Isso, é porque a gente, como já sabe as possíveis complicações pós-cirúrgicas, algumas questões que acontecem, então a gente
que já trabalha nessa parte oncológica, a gente já sabe algumas possíveis complicações. Então, a gente já atua já se antecipando ao problema para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida, que ele seja o mais funcional possível, que ele consiga manter esse movimento do membro superior, por exemplo, no caso de uma cirurgia na mama, na mastectomia, que é a cirurgia da mama. Quando a gente fala em oncologia, a gente fala já em pacientes, muitas vezes, dependendo do estágio, e aí, é claro, em relação ao câncer, independentemente de qual seja o câncer, mas vamos falar de forma geral, quanto mais precoce e mais prevenção, menor a complicação. Isso. Mesmo isso tem todo um processo. A falta de mobilidade, a oncologia, a fisioterapia é ligada em todos esses processos, então, né? Todos, né? Porque tudo tem a ver com movimento, com reabilitar, da gente melhorar a qualidade de vida. Hoje a fisioterapia é muito baseada nessa questão de qualidade de vida. Então, assim, um paciente que precisa, um idoso, por exemplo, ele precisa ir ao banheiro, ele precisa poder sentar, ele precisa levar a mão até a boca para se alimentar. Então, o movimento é vida, que eu costumo dizer para os pacientes. E, antigamente, a fisioterapia era muito conhecida assim, fazia alguma cirurgia e era muito orientado ao repouso, vamos aguardar um pouco, aí depois começa a fazer a fisioterapia. Mas hoje já discute-se bastante isso do movimento precoce. Então, a gente já consegue, já no dia 1 pós-operatório, dia 2, e sempre alinhado, eu falo sempre alinhado com o médico, com uma equipe interdisciplinar, a gente alinhar o tratamento já no início, precocemente, claro, com movimentos orientados, né, de acordo com cada cirurgia, com cada caso, para que a gente já comece a movimentar já o mais rápido possível. O movimento hoje é bem mais conhecido, assim, como tratamento. Para mim é uma surpresa, ou seja, pelo que eu entendi, a partir do diagnóstico e que a pessoa recebe o BAC, é claro, passando, existe montar um plano de tratamento individual. Nesse plano, a fisioterapia, como uma nutrição, ela entra na prevenção, no tratamento e no pós? Perfeito, é isso mesmo. E hoje em dia, cada vez mais essa equipe, a gente atua com uma equipe interdisciplinar, com um nutricionista, com um psicólogo, com um médico oncologista, com um médico cirurgião. Então, a gente vai se comunicando. Então, assim, o papel principal da fisioterapia é, então, prevenir as complicações que a gente já sabe que podem acontecer. Como, por exemplo? Então, assim, tem um caso recente que, por exemplo, uma paciente veio com uma abordagem de cirurgia com um tumor um pouco maior de 1 centímetro, 2. Então, teve que abordar um pouquinho mais a mama, tirar um pouquinho mais do que se fosse só num estágio inicial do tumor na mama. Então, o cirurgião precisou pegar uma região maior e retirar a mama dela quase que toda. Mas ele manteve o complexo que a gente chama areolo papilar, que é a região aqui do mamilo e a areola na região da mama. Só que, por conta da cirurgia muito extensa, às vezes pode fazer necrose na região da areola, que é onde fica escurecida a região, a cicatrização, e muitas vezes até perde essa cirurgia e tem que retirar a mama inteira por conta de uma complicação dessa. Hoje a fisioterapia tem um dos recursos que a gente chama de fotobiomodulação, que é um laser de baixa potência, que a gente ajuda nessa recuperação da cicatriz. Então, como é um momento tão difícil para o paciente que está fazendo uma cirurgia, vai fazer uma biópsia, ainda vai vir um resultado para saber o que é, como é que vai tratar. Com tudo isso. Muitas coisas ainda estão por vir. Então, a gente da fisioterapia é um papel importante de, pelo menos, essa parte física da paciente, a gente mantém. Eu falo isso para os pacientes, eu quero que vocês vão ter um diagnóstico, vai trilhar um caminho aí, mas no que a gente puder melhorar a função, qualidade de vida, a gente melhora. E agora chegou a hora do Fica a Dica de hoje. Pare de usar o ômega 3. Essas 3 coisas acontecem quando você abusa desse suplemento. Você precisa ter muito cuidado. O uso de determinados suplementos podem trazer impactos para a sua saúde. Salve esse vídeo. Eu vou te revelar o que acontece no seu corpo quando você começa a abusar de ômega 3. Primeiro, reduz sua inflamação. O EPA, ácido eicosapentaenoico, é um poderoso anti-inflamatório. Vai melhorar sua artrite, artrose, dores, doenças autoimunes. Olha o problema, você vai sumir da farmácia. Os funcionários vão sentir sua falta, vão ficar magoados. Segundo, protege o coração e reduz o risco cardiovascular. O ômega 3 reduz em até 30% os triglicerídeos, protege os vasos e dificulta a formação de plaquetas agregadas. Você vai viver mais. Olha o problema para a Previdência Social. Terceiro, turbina o foco, o humor e a memória.
O DHA, ácido docosahexaenoico, reforça as membranas dos neurônios e melhora a comunicação sináptica. Estimula sua memória, afia o raciocínio e faz você dormir melhor. Você vai ficar lembrando aquilo que não quer. Eu estou avisando que isso é complicado. Se você não quer esses problemas na sua vida, não use ômega 3. Mas se você for teimoso e quer se arriscar, nunca use ômegas em frascos transparentes. Ele permite a passagem da luz e oxida o óleo. E muito cuidado com produtos falsificados e adulterados. Sempre compre no site oficial da marca. E exija o selo MEG3 ou IFOS. Mas pelo que eu percebi pelo seu último exemplo, não só a abordagem, como eu acho que é fundamental, mas assim, as técnicas utilizadas não é só você preparar um corpo para uma nova centro físico, daí a gente pode falar sobre as cirurgias e retiradas. Também. Mas você acabou de falar algo importante. Fisioterapia também é tecnologia, não é só a mão ou a orientação físio, como existia antes, que a gente entrava numa sala de um fisioterapeuta e tinha um esqueleto ali, né? Hoje a gente usa muitos recursos manuais de terapia manual, muito mesmo. A questão de mobilização de cicatriz, mobilização precoce do tecido para melhorar movimento, para não ficar enrijecido, para que tenha um movimento de ombro, fazer exercícios, a gente chama de, para melhorar essa questão linfática, aí chama miolinfocinemáticos, é o exercício, olha só que difícil. Para melhorar os linfos? Para melhorar essa questão linfática, da drenagem Nossa, linfática funcional. Como é que faz? Dá pra gente fazer aqui? A gente tem a parte que a fisioterapia faz, que a gente faz a técnica manual, que é mas para tem os linfos. embaixo da axila tem um, né? Tem os linfonodos axilares, tem aqui, tem cervicais, tem supraclavicular, tem um monte. A gente orienta também, mas a gente faz na técnica, estimulando No banho eles. eu posso fazer? Pode. Normalmente, mesmo não sendo paciente, a gente pode fazer aqui, e existe também aqui, não é? Tem na face, ainda mais cirurgia de face, que a gente faz muito pós-cirúrgico. E olha, uma questão que é sempre polêmica quando eu falo com relação a isso. Adoro polêmica. A polêmica é a questão de a drenagem linfática manual não é feita com creme nem óleos. Você sabia? Eu amo. Pois eu também amo fazer, mas aí não é considerado drenagem. O que é uma drenagem? A drenagem linfática, mano, é um mito que se fala assim, eu vou fazer uma drenagem linfática turbo com creme, mas quando o paciente realmente tem alguma alteração nessa questão circulatória que tem, por exemplo, na cirurgia de mastectomia, pode ter uma retirada dos linfonodos da axila. Então, não tem mais para onde drenar para essa região. Não tem como escapar o líquido. Não, e aí a gente tem que fazer orientado para outras regiões, que a gente chama de anastomoses linfáticas, para outra axila. Outros caminhos. E aí, muitas vezes, quando o paciente vai fazer de forma não orientada, com um fisioterapeuta especializado nessa área, ele vai fazer em algum amigo. Normalmente, muitas pessoas fazem drenagem linfática. Mas aí, chega pra gente, né, quando tem algum problema, porque vai drenar, piora. Você vai levar. Porque você vai drenando para um lugar que não tem para onde drenar. É como se fosse a rede da sua casa de encanamento. Você vai até você descobrir um entupimento, onde não tem. Não tem como levar perfeito. É isso, essa analogia que eu faço mesmo. Além de não levar para o lugar correto, ainda faz com o creme, que o creme não faz um deslizamento sobre a pele e não permite que o líquido entre no sistema linfático. Porque o sistema linfático, ele é como um dedo de luva e tem uns filamentos que eu chamo de ancoragem. Então, a drenagem tem 3 movimentos, que é tracionar a pele, direcionar o líquido e depois voltar. Se você vier com creme, você não abre esses filamentos. Tem atrito? Não tem. Então, assim, isso aí é sempre quando eu falo em palestra, que eu era do Hospital Universitário Geoffrey Guindo. Deve ser uma polêmica só. É polêmico. Aí os médicos ou as pessoas que estão assistindo falando, poxa, mas como assim? Tudo que eu faço, a drenagem é relaxante, é maravilhosa, mas não é drenagem linfática se tiver creme ou óleo deslizando sobre a pele. Ainda mais quando a gente fala sobre a questão do tratamento oncológico. Por exemplo, você falou pra gente... se eu captei aqui, além da especialização, né, após em graduação, ainda você tem a questão, a gente está sobre esse trabalho já no meio, já vai se falar bastante, tem que falar do ano inteiro, é outubro rosa, mas é janeiro rosa, em relação à oncologia, em relação ao trabalho das mulheres que têm o diagnóstico. Hoje a gente tem um percentual muito grande de mulheres
que vão desenvolver ou que já desenvolveram. É claro que tem uma faixa etária mais forte, né? Mas você vê que o Ministério da Saúde, ele agora até autorizou mais cedo, né, as mulheres a fazerem a primeira mamografia. Tem mulheres que chegam aos 50 anos sem nunca terem feito uma mamografia, gente, o que é um absurdo, né? Então você precocemente, você tem pessoas que têm uma vida, depois isso tem filho e tudo mais. Então é importante a gente saber do trabalho da fisioterapia nesse processo específico oncológico. Sim, não, e isso que você falou, perfeito. A gente tem esse Outubro Rosa, né, que é sempre a campanha, aí fala-se mais desse câncer de mama e de prevenção, porque uma forma melhor da gente tratar é a gente prevenir. Então, se começar, se diagnosticar antes, porque a mamografia agora em setembro, o bom da campanha do Outubro Rosa é que a gente fala mais disso e acaba vindo novas formas de diretrizes. Sim. E aí veio essa do Ministério da Saúde, que antecipou para 40 anos. Antigamente era 50, até ano passado. E aí para 40 anos, e de 40 a 49 anos, representava os casos de câncer de mama, 23% das mulheres estava nessa faixa, entre 40 e 49 anos. E não tinha acesso à mamografia pelo SUS nessa faixa etária, era só a partir de 50. E muitas vezes é só na mamografia que você vai de rotina que você descobre algo bem rápido, né? E aí descobre precoce e as chances de cura são muito maiores. O autoexame da mama também é uma questão importante. Muitas encontram, Só que quando encontra, normalmente já é maior que 1 centímetro, já é detectável a palpação. Então, se a gente conseguir, no rastreio da mamografia, que nem palpável é a lesão ainda, já identificar alguma lesão, ela já é uma cirurgia curativa. Não necessariamente precisa, assim, descartando a questão da importância do autoexame. Mas o autoexame você já sente num estágio um pouco mais avançado. E a mamografia é a lesão que você não sente com a mão. Você vai detectar logo. E vou falar mais ainda para vocês. As pessoas não sabem, principalmente os homens, e muitas mulheres que não fizeram nenhum tipo de cirurgia, não entendem que o centro de gravidade da gente é o peito. Quem é mulher é o peito. Então, assim, aumentou, diminuiu o câncer de mama. A fisioterapia é fundamental para você reencontrar o eixo. Muitas desenvolvem tonturas, batem sem querer. Então, esse trabalho de vocês, de prevenção antes de uma cirurgia, um pós, é fundamental, né? É muito, então, porque não tem só esse trabalho da terapia manual, mas tem essa questão postural também. E a paciente, às vezes, retira a mama, muda esse eixo mesmo, né, do equilíbrio. Mas muitas também ainda, mesmo que não tenham a mama, que precisam retirar e a reconstrução é orientada a fazer, mas às vezes não é possível fazer logo, imediatamente, quando se retira a mama. Dependendo, tem que fazer a cirurgia e aí a paciente fica sem mama. Então, fica com uma mama e a outra não. Aí tem um desequilíbrio maior. E muitas têm uma mama fantasma, né? Elas acham ainda que estão com a mama, sentem dor no mamilo e não tem a mama. Então, a gente tem técnicas de orientar, de esquema corporal, imagem corporal, para ela se ver, para se tocar, para sentir e melhorar essa percepção dela. Isso é muito legal, principalmente quando a gente fala também sobre uma questão de muitas desenvolverem, em meio a tudo isso, dores na coluna, fadigas e tudo mais, porque você tem uma dor muito mais forte de um pós, tem um câncer, ele tem um tratamento ali e ignora uma queimação nas costas, que você acha, e realmente já é um outro problema sendo causado por isso. O trabalho em relação a isso é muito importante também, né? Importante, você falou muito bem. E aí, com relação a isso, é o que a gente falou, se a gente puder tirar um pouquinho, melhorar a qualidade de vida da paciente, diante de tantas novidades, assim, notícias que vão fazer de continuação do tratamento, se a gente puder melhorar essa qualidade de vida dela para ela enfrentar isso da melhor forma possível, que seja com o tratamento que vai vir, no posicionamento para fazer uma radioterapia, ou mesmo para um enfrentamento que ela vai vir ali do diagnóstico, do tratamento que vai vir medicamentoso, para que ela consiga fazer isso de forma, né, pelo menos com mais qualidade de vida. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão e beleza, e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar.
Você já viu de tudo, eu imagino. Emocionalmente tem que ser muito forte, né, para trabalhar em relação a isso, né? Eu acho que é missão, né? Cada um tem a sua missão, né? Mas a gente vê todos os momentos do medo, do susto, do trabalho em relação à fisioterapia. Eu acho que é muito mais ainda autoestima continuar, né? Sensação daquelas que ainda estão fazendo o exercício, estão se movimentando para aquela cura, para aquela circulação. Mas também tem a parte bem dolorida que chega, que é o momento em que a químio vai dando os efeitos colaterais. Onde que a fisioterapia entra, por exemplo, no momento mais crítico, que eu acho que são os efeitos colaterais nessa luta contra o câncer. Nesses efeitos colaterais, uma das complicações que podem acontecer é o cansaço, a fadiga, e aí tem vários estudos recentes, e que não, com relação a isso já tem estudos bem robustos que não são tão recentes, que é com relação ao exercício. Então, o exercício físico orientado, e aí a gente tem que avaliar várias questões, a anemia, porque pode fazer muita deficiência de ferro, aí aliar com nutrição, a alimentação, com a nutricionista, a gente tem que verificar exame, e aí tem que fazer uma orientação com relação aos exercícios que melhora a fadiga, diminui o cansaço. Então tem uma questão toda de trabalhar nisso, que é mas não é só esse efeito colateral, tem algumas outras, enjoo também. Então, outras partes de saúde, assim, a nutrição, psicologia, é mesmo uma questão interdisciplinar. Eu acho que essa palavra, assim, eu acho que é bem importante, porque como é uma doença que a gente precisa se cercar para ajudar o paciente. É um quebra-cabeça de profissionais. A gente vai falando com os profissionais, pede ajuda assim, vamos melhorar essa alimentação, a gente fala com o nutricionista, fala com o psicólogo, às vezes o paciente não quer andar, não está se sentindo disposto para fazer o aeróbico ou o exercício que a gente está pedindo. Que também dá uma questão de saúde mental, né? Muito, muito. Aí a gente orienta, eu falo que a fisioterapia é o que a gente tem um pouco mais próximo do paciente, porque a gente tem uma frequência um pouquinho maior, sei lá, 1, 2 vezes na semana, às vezes, a gente toca, exatamente. Então a gente toca no paciente, às vezes, muitos pacientes às vezes nem se tocam, ou nem têm um parceiro, alguém ou mesmo um familiar, não se abraçam, não tem muito isso forte. Então a gente, quando toca, o paciente muitas vezes chora, se abre assim pra gente, né, falando um pouco da vida. E aí a gente é um dos profissionais que mais orienta com relação ao que procurar, assim, para ver como é que ele está, de acordo com o que ele apresenta. Orientação aos outros profissionais, né? Sim, porque sim. Eu acho que é mais do que isso, é você estar o tempo todo ali em contato. É claro que as mulheres provavelmente são as que falam mais, né? Mas existem os homens bem que precisam de um apoio aí, são mais, né? Ao toque, ao tudo mais, tem todo um trabalho oncológico que tem que ser feito isso. Muito importante, mas eu acho que mais importante que tudo isso, você disse que tem mais de 20 anos de carreira, né? O que mudou na fisioterapia nessas últimas 2 décadas? Porque em todas as profissões, olha onde a gente está aqui, na minha mudou muito, né? Eu nunca imaginei fazer a minha própria TV, entre aspas, conseguir fazer tudo isso. O que mudou na fisioterapia? Muitas coisas mudaram, muitas. A gente se atualizou, assim, com muitas coisas. Então, assim, os recursos que a gente tem. Então, hoje a gente tem uns recursos. Na verdade, é um recurso esse, por exemplo, do laser, que a gente chama um laser de baixa potência, que faz analgesia, modulação, né, da dor, do processo inflamatório. Antigamente, esse recurso já era muito conhecido, mas ele hoje tem novos parâmetros que a gente consegue. Só cicatriz, analgesia, dor mesmo também? Dor mesmo, o processo inflamatório é incrível, incrível. Eu brinco com os pacientes falando assim que, claro que tem outros recursos, né? São outras coisas também, mas esse é um dos recursos que eu só estou dando um exemplo. Eu falo que ele só não traz a pessoa amada em 3 dias. Mas é brincadeira, tá? Mas tem uma resposta muito boa, porque hoje a gente consegue usar parâmetros um pouquinho maior e consegue atingir objetivos que antes a gente não conseguia. Então, por exemplo, eu vou fazer um toque numa paciente para melhorar um pouquinho essa questão da aderência, restrição de movimento. E aí, se eu venho com alguma questão para melhorar essa dor com a analgesia, aí eu já consigo fazer um movimento melhor sem o paciente sentir muita dor. Então, tem um ganho muito, muito grande. Então, esse, por exemplo, é um benefício que ao longo do tempo a gente tem. Tem a questão do movimento, que cada vez mais estudou-se, assim, achou, e o movimento precoce ajuda
muito na recuperação do paciente. Antes achava-se que tinha que ficar um tempo parado, e isso fazia com que tivesse lesões em ombro, a capsulite adesiva, alguma questão de imobilidade. Antigamente colocava-se até tipóia para preservar. Não, hoje já é para fazer o movimento, mas, claro, de forma orientada, já desde o início. Então, acho que ao longo dos estudos isso foi se mostrando importante. Muitas mudanças mesmo. Rosane, muitas vezes, Rosane, por causa do nosso Papo Super Saudável, pelo Super Saudável Shopping, Glicoleve Clube, a gente fala muito sobre os diabéticos, que quando descobre o diabetes, muda a vida e se torna saudável. É incrível essa frase. E eu tenho a Fernanda, que é uma amiga minha, que é irmã da minha maquiadora há quase 15 anos, e o câncer de mama que fez ela abrir os horizontes para nova profissão, para encarar novas coisas. Então, o câncer mudou a vida, assim. Então, assim, eu acho que mais do que tudo isso, por mais que seja pesada a palavra, eu acho que existem etapas e que você acompanha todas essas etapas, né? Sim, sim. A Fernanda trocou até de profissão, né? Muda. E assim, passou por vários momentos de volta, de vai, isso, e sempre enfrentando. É importante o trabalho de fisioterapia também, aliado à questão da saúde mental dessas pacientes. Vocês falam muito sobre isso, porque encarar mesmo um tratamento de fisioterapia tem que estar bem da cabeça. E estar, claro, consciente, é óbvio, sempre consciente do tratamento, não desmerecendo a dor, o que é, mas ter essa força, ter essa gana, ter essa atitude, vocês sentem, você que vê tudo isso, melhora bastante? Melhora. E eu falo que essas pacientes são exemplos, assim, para mim, né? Então, muitas vezes na nossa vida pessoal, a gente tem alguns convites para fazer algumas coisas, a gente, não, hoje eu não estou muito afim, mas aí eu lembro da paciente que fala assim, poxa, eu queria só mais um dia, assim, cada dia ela vive como se fosse o único, assim, e bem vivido, né? E a gente só vai existindo, né? E a gente só vai existindo. Aí, lá em casa, o meu marido, os filhos, eu falo assim, eles falam, mãe, mas você topa tudo? Eu falei, quase tudo, mas eu tento fazer isso porque é diário, assim, é uma lição mesmo, e eles se superam, e aí quando vem a doença, assim, para eles, né, esse desafio, essa questão de estar vivo ou não amanhã, embora ninguém saiba, né, do todos dia, nós, todos nós, mas eles com essa proximidade, essa questão, né, da morte, se for o caso, elas ficam muito mais assim, valorizam a vida e aí mudam de profissão, como a sua amiga, e poxa, uma profissão que talvez não fosse alguma coisa que no dia a dia desse uma felicidade, uma emoção, e vai para alguma coisa que te deixe feliz, ela deixou de ser enfermeira e virou sexóloga. Foi ótimo, não foi? Perfeito, tá vendo? Olha a diferença. E faz fotos sem os peitos, ela não quis prótese, ela tira foto. E olha, é uma super autoestima, e ela ela gosta de si do jeito que ela se aceita. Então é isso, ela uma luta coisa pela linda. causa. Então lembrei dela, Fê. Um beijo, você é um exemplo pra gente. Para finalizar, né? Somos mulheres, mas todo mundo aqui. É claro que em todas as doenças, eu acho que a prevenção e a fisioterapia vai ganhar aqui com isso, que é a parte do físio. Seja o educador físico, seja o fisioterapeuta. Não tem como ficar parado nessa vida. Não, em hipótese alguma, em nenhum sentido. Mesmo doente dessa forma, não. Eu gostaria que você desse esse recadaço para o pessoal. É isso aí, ó. Olha, então se faz alguma cirurgia, ou então mesmo que está passando por alguma dificuldade, peça uma orientação de um fisioterapeuta, que seja do médico, da equipe de saúde, porque hoje o movimento é vida. E cada vez mais a gente consegue ver isso. Então, a gente tem orientações seguras quanto a isso, que a gente consegue se mexer, que a gente consegue ficar melhor. E fora dos benefícios que isso traz, não é só de um movimento do braço em si, é uma questão sistêmica. O movimento melhora como um todo. Como na questão da diabetes, que é, né, o programa que tem essa questão do mostrar sobre a diabetes e alguns recursos que a tecnologia que ajuda muito, porque o grande problema do diabético é essa questão
repetindo, não consegui mensurar como é que Agora é. a gente tem o nosso Smart, tem o Glicoleve, tem tudo, é maravilhoso. Não, eu tive uma aula sobre isso com o Mauro, ele me falando, eu adorei saber sobre isso. Eu fiz o teste, eu fiquei monitorando minha glicose, você fica ali o tempo todo vendo o seu corpo. Não, é perfeito. E não só você monitorar, mas pode ter alguém, né, que receba um filho, alguém as mães pâncreas que eu descobri aqui também. Não é? Então a gente hoje tem tantos recursos que eu acho que isso só ajuda a gente. Mas o movimento, o exercício favorece muito. É vida, movimento é vida. Atenção diabético, você pediu e o Glicoleve Clube mudou para melhor. Planos mais adequados às suas necessidades, com todos os benefícios garantidos e entrega grátis na sua casa. E você já sabe, paga muito menos do que adquirindo os produtos individualmente. Então não perca tempo, venha para o Glicoleve Clube. Mais que um clube, um estilo de vida. Parabéns pela sua missão. Muito obrigado por esse bate-papo. E dê um recado para quem está ouvindo a gente, está em tratamento, a importância de não se deixar se abater. Não é fácil, não é, você sabe, mas é preciso o quê? Eu acho que eu sempre falo assim, se eu puder falar e disseminar assim um recado, procurem ajuda o quanto antes. Então, façam anualmente o seu exame. A mamografia agora é garantida pelo SUS a partir dos 40 anos. Então, procure um atendimento médico, faça regularmente o exame, porque no câncer a prevenção cura. E se você puder ter uma ajuda de um profissional, e agora, recentemente, acabou de sair, agora dia 28 de outubro, no plenário, o direito da fisioterapia na pós-mastectomia, que não tinha o acesso da fisioterapia. Isso que eu ia falar, porque a gente está aqui num papo e muitas vezes as mulheres falam, mas e o acesso? O acesso acabou de ser garantido, assim, foi discutido em plenário, está garantido, só que agora vai para a sanção do presidente. Vamos forçar aí, ele tem que assinar. O presidente, acho que ele vai assinar, Não, tem, pelo amor de Deus, mas a gente faz pressão do mesmo jeito, né? Garantindo esse acesso da fisioterapia no paciente de pós-mastectomia, que é na cirurgia do câncer de mama. E depois a gente também, não só garantido em lei, mas na prática também. Na prática também, né? Então, assim, agradecer e pedir para o paciente também para ele se cuidar e de forma preventiva, que eu acho que no câncer, prevenção é a palavra. Rosane, muito obrigada pelas explicações, muito obrigada, parabéns pela missão mais uma vez. Eu acho que tem que ter esse cuidado, esse carinho, essa sensibilidade. Não deve ser fácil, mas deve ser também muito bacana você ver um paciente saindo com saúde, com uma nova perspectiva de vida e fazendo a gente pensar e repensar o valor da gente estar aqui e abrir os olhos, né? Eu agradeço muito estar aqui com você. Meu pai é seu ídolo. Você é ídolo do meu pai. Como chama? Duarte, seu Duarte. Um beijo pro senhor, viu? Quando eu falei que vim aqui, ele falou, meu Deus, manda um beijo pra Isabela. Deveria ter vindo aqui no Papo Super Saudável. Pedi, ele, não, minha filha, manda só um beijo pra ela. Ele faz fisioterapia? Faz, lógico, que né? bom, porque às vezes, né? Às vezes, papai. E agradecer e mandar um beijo. Posso mandar um beijo pro meu filho? Com certeza. Mandar um beijo pro meu filho, Enzo, Luísa, pro marido também e pro papai e mamãe. É isso aí. Obrigada, tá? Orgulho da família. Obrigada. Um beijo para seus pacientes também, que com certeza vão amar, compartilhem. Amo elas, eu as amo. E depois você mantém contato com você? Muitas muitas viram minhas amigas. Amo. Segredo de muita gente. Gente, que beijo, papo gostoso. Obrigada a vocês que estiveram com a gente, vão compartilhando. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é Rosane, com Z, rosanefraga.fisio. @rosanefraga.fisio. E mais você tem aqui no nosso papo super saudável para você. Compartilhe informação de qualidade com democracia de informação que você vai ter aqui sempre com a gente nesses bate-papos bem legais com esses convidados especialistas no que fazem. Beijo, até a próxima. Tchau.